Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado, a gente sempre chegando com um bate-papo gostoso, sempre em boa companhia, porque a gente atrai sempre o melhor, né, Yara Cunha? Claro, Bom né? dia, minha amiga. Bom dia, Samira. Eu trabalho com a ideia seguinte, semelhante atrai semelhante. Não é? Não é? Eu acho, lei da atração é tudo nessa vida, né? É verdade, né? Não é? Yara Cunha tá de volta com a gente depois de um tempo. Você já voltou também, já tem alguns meses, né, Yara? Tô te devendo essa entrevista, então? Tá. Tá, e eu cobrei mesmo, porque é sempre bom estar aqui com você conversando. Muito bom. E eu amo o assunto que a gente vai falar. Legal. Eu gosto da companhia da Yara. Então, né? E isso é sempre muito bom. Vamos falar de emoções. A Yara, ela é especialista em eneagrama, né? Ela é psicanalista, é trainer há uns 20 e tantos anos. Deixa, né? Deixa. Tá trabalhando com empresas? Eu trabalho com empresas fortemente também. Olha que trabalhando bacana. Com cultura, empresários, com prestem atenção. Executivo, né? Hoje é meu trabalho, assim, né? É o que paga as contas no final, né? Uhum. Porque dentro do mundo executivo, Samira, as pessoas precisam também muito de ajuda, né? Para poder fazer. Eu trabalho com indústria farmacêutica que faz as farmácias. Olha que importante, essas pessoas trabalham muito. Uhum. Aliás, como todos nós, né, gente? Independentemente da área que trabalhe. E ali você também precisa de inteligência emocional para poder fazer o que você tem que fazer, para estar bem, para ter saúde, para não ficar doente, para poder lidar com todas as áreas da sua vida, né? É, porque a gente leva... Não adianta a gente compartimentar, né? A minha vida pessoal, ela continua comigo no meu trabalho. Ela está acontecendo o tempo todo, né? Não é? E às vezes a gente até consegue compartimentar um pouquinho, mas a gente tem problemas, tem altos e baixos, né? A vida não é linear, né? Não é aquela coisa calma e tranquila como aquele mar sem ondas. Não é assim, A né? gente não está aqui a passeio, né? Não é? Eu acho isso é que a gente aprende também a mudar um pouquinho, né? Essa visão e mesmo quando a gente tem aqueles problemas maiores, tal, a danada da inteligência emocional e do equilíbrio fazem a gente respirar, né? E passar por aquilo talvez num turbilhão menor. Então o que eu digo para vocês é que ao invés de ter tsunamis na sua vida, para você que está aí, talvez, num momento agora de tsunami, dá para ser melhor, dá para ser mais tranquilo e mais positivo. Você vai ter as ondas, né? De novo, não é linear, mas dá para melhorar. Vamos lá, vamos entender todo esse trabalho, né? E como que a gente pode, nessa uma hora, orientar o ouvinte aí do outro lado, e eu aprendo com vocês, tá, gente? Todo mundo aprende junto. Sempre, sempre. O que eu entendo por eneagrama e de que forma essa palavrinha que parece tão complexa, mas de repente, a hora que a gente começa a entender, ver que não é tanto assim, que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia, porque faz parte dele, de que forma o eneagrama é estruturado. Legal, vamos lá. Primeira coisa é assim, né? Eu trabalho com pessoas há bastante tempo, né? Tem uma hora que a gente nem fala mais, né? E eu trabalhava muito tempo como psicanalista. E chega um momento que você se faz uma pergunta, mas é só isso mesmo? Porque tem a estrutura da psique, tem aquela parte sua que é mais censora, mais julgadora, tem aquela parte que quer viver, tem aquilo que a gente chama de ego, né? Que vai regulando tudo dentro da nossa cabeça. Mas chega uma hora que você se pergunta, é só isso? É só isso? Será que é só isso, né? Sei lá, a gente reza tanto, ora tanto, fala de fé, né? Fala sobre esperança, fala sobre virtudes que a gente tem em nós. E tudo que a gente vive aqui nessa vida é justamente para chegar do ego até essa virtude, até esse lado nosso que é um lado divino, que é um lado da nossa essência maior, que a gente vive lá em outros lugares, né? Hoje a gente entende muito mais isso. E voltando lá, eu comecei a olhar e falar, não, vem uma insatisfação, a gente tem ondas na vida, né? Eu falei, não é só isso. E aí eu conheci o eneagrama, né? Essa coisa de você estar no lugar onde você tem que estar, você aprende aquilo com os professores que você tem que aprender. Então,
eu conheci o Eneagrama. E o Eneagrama, ele faz um caminho que é psico-espiritual. Então, o que é muito legal do Eneagrama? Às vezes, você tem uma espiritualidade super legal. Você reza pra caramba, você tem uma baita fé, você acredita, né? Que fé é uma coisa que a gente tem que praticar bastante, né? E só que você vê que às vezes vem uma raiva que você não consegue conter, e aí você vai lá e tem uma fala sem filtro com a pessoa. Às vezes você magoa as pessoas que você ama. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca passou por um lugar deste? Por estar com problemas. E aí você fala, eu não sei de onde vem essa raiva, eu não consigo. Quando eu vejo, já foi. Já fiz, já falei. Quem nunca? Ou às vezes vem aquele medo, você é aquela pessoa que planeja, mas não sai do lugar, não consegue agir, dá um medo, não consegue, quer virar a chave, quer ser empreendedor, quer fazer coisas diferentes na sua vida, mas também vem uma ansiedade e tal, fica muito ansioso, agitado, dificuldade de dormir. Ou então vem aquela tristeza e vem um desânimo, sabe, gente? Aquela coisa de levantar de manhã e falar, que difícil. São emoções, né? Isso. E aí a gente fala sobre o psicoespiritual, que é o seguinte: raiva, medo, tristeza e alegria são 4 emoções primárias em nós. Tá viva, Samira? Tá pulsando? Tem coração? Sente. Alegria, medo, raiva e tristeza. Dessas 4 emoções se derivam mais de 400. Mas essas aqui, elas são as emoções que quando você expressa, cura. Que são emoções primárias. As emoções secundárias, vamos lá, culpa, vergonha, não ajuda muito. Então, o processo psicoespiritual, ele vai trazer para você, em primeiro lugar, qual dessas 4 emoções é a que você mais sente? Raiva, medo, tristeza ou alegria? No dia a dia, você diz? No dia a dia. Tá. E aí, qual é a que você menos sente? Por quê? Porque a gente tem pensamentos que geram estas emoções, que geram as nossas ações. E isso é um trabalho, pessoal, terapêutico. De novo, vou voltar lá onde a gente estava. Psicoespiritual. Espiritualidade, ok. Mas tem uma parte comportamental aí que não tá legal. Que te rouba, te tira resultados do trabalho, das tuas relações, principalmente relacionamento, casamento. E é uma sombra, é alguma coisa que você ainda não viu. Às vezes eu atendo pessoas, Samira, e eu falo assim pro cara, você grita com os outros no teu trabalho. Tua régua de tolerância é baixa e se irrita por conta de qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que vive... Você já parou para prestar atenção na sua raiva? Ele fala assim, raiva? Nossa, ninguém nunca me falou disso. Eu falo, então, o que você sente é raiva. Entende? A gente fazer o link, né? Fazer a ponte entre a emoção e o comportamento ajuda pra caramba. E quando eu sinto esta raiva, eu preciso deixá-la vir à tona. Isso. No caso deste teu cliente, ele não tinha noção de que ele sentia raiva. Um passo atrás, ainda era uma sombra para ele. E para ele não estava tudo natural? Não estava consciente. Para ele sabia que ele tinha um problema. Né? Porque o chefe dele falou assim, vai fazer terapia, vai fazer coach, vai fazer qualquer coisa, mas não dá mais para você ficar desse jeito. E hoje, dentro das empresas, a gente tem assédio moral, tem algumas coisas importantes que não podem mais acontecer. Aliás, que não pode acontecer em lugar nenhum, né, gente? Né? Se você tem um chefe, aí um líder teu que não te trata bem e tal, olha para essa relação, porque isso não pode acontecer. Exatamente. Né? Às vezes a gente se reorganiza na empresa e leva para casa. Isso também não pode acontecer. Porque lá na empresa eu não posso falar, mas na minha casa eu pego tudo aquilo que acumulou no meu trabalho e onde é que eu jogo? Em casa. Em casa. Nas pessoas mais próximas. Gente, não é justo e não é saudável, nem para você, nem para as tuas relações. Se você tem filhos, na minha opinião, piora um pouco. Porque o medo que você tem, você está transmitindo para o seu filho o tempo todo. A raiva que você tem, você está mostrando para ele o que é e como faz o tempo todo. Né? Então, assim, sem culpa. Mas vamos olhar para aquilo que são os nossos comportamentos e emoções, porque, assim, aí a gente entra um pouco no espiritual. O tempo todo, a gente está no Eneagrama, a gente trafega nas duas coisas. É balela você achar que existe...
uma cura que é individual, que é só sua. A cura é coletiva? Sempre. Sempre. Se você tem um problema, supor, você está com um problema lá, você cai em nível de consciência, entra em crise, fica mal, né? Todo o teu sistema familiar cai também. Entende? Verdade. E se você sobe, se você tá bem, se você consegue uma cura, se você tá, conseguir, né? Informação é energia. Quando você começa a entender, por exemplo, que o que te domina é o medo, que te deixa ansioso, tem transtorno do pânico, eu sou especialista em transtornos. Então eu trato caso grave de transtorno do pânico, sabe aquilo? A pessoa tem crise de ansiedade, tem depressão, não sai de casa. Gente, é muito sofrido. É muito sofrido. Só que a gente sabe que para evitar o transtorno tem o levinho, aquele que está começando, tem o moderado e tem o grave. O grave é aquele que te impede já de exercer tuas atividades. Então, para evitar isso, precisa ter emoções um pouco mais saudáveis. E o Enneagrama entra aí neste lugar, tratando do ponto de vista não só psicológico, mas espiritual também, dessas 4 emoções. Raiva, medo, tristeza e alegria. E que eu posso sentir essas 4 emoções o dia todo. Sim, deve sentir. O que normal. O que acontece é que a gente tem um desequilíbrio. Tá. Então imagina assim, ó. Uma pessoa que sente muito medo. Muito medo. Tem Hoje pessoas em dia que são tá assim, bem né? comum. Tá comum por conta de pandemia que estimulou muito esse instinto nosso de preservação, né? Que é um instinto animal, que também é tratado no Enneagrama. Então eu tô falando aqui da estrutura, pessoal, mas sem entrar na parte técnica. Eu tô mostrando para você como é que ele pode te ajudar no dia a dia. Então uma pessoa que tá com um instinto de autopreservação muito alto é aquela pessoa, por exemplo, que no começo da pandemia estocou lá, botou um monte de papel higiênico em casa, comida, deixou tudo guardado, ficou com muito medo. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ela tá com muito medo. Ainda. Não tá saindo de casa. Porque evolui, né? Porque vai evoluindo. Então isso é uma emoção que a gente chama assim, ó, ela tá distorcida em você. Ela não tá saudável. Entendeu? Entendi. E aí, com o Enneagrama, você vai entender como canalizar essas emoções para elas estarem mais saudáveis. Por quê? Porque ter medo é ruim? Quem tem medo é fraco? Claro que não. Quem tem medo consegue medir riscos. Consegue olhar, né, quando está saudável. É a preservação, como você disse, né? Se eu tenho medo, eu estou me preservando. Eu não estou me colocando em risco. Eu não atravesso a rua sem olhar para o lado, por exemplo. Eu me alimento bem, eu cuido da minha saúde, eu durmo, eu cuido das minhas necessidades, mas sem ir para aquele lugar que é um lugar mais doentio, que não é saudável. Captou? Captei. Da mesma forma, a raiva. A raiva, Samira, é um motor em nós para realizar, para fazer acontecer. Sabe aquele dia que você liga, se acorda, você fala assim, hoje eu vou ligar para aquele lugar, vou resolver o problema do meu celular. Tô com raiva, vou ligar e vou resolver. Todo mundo na força do ódio, né? Eu falo, Yara, hoje eu tô na força do ódio, vou resolver alguma coisa. Claro que é uma brincadeira, eu também falo, hoje eu tô na força do ódio, vou ligar pra minha operadora pra resolver isso aqui. Mas tem dia que a gente realmente está assim. Mas a raiva faz isso. Você não resolve uma coisa só. Você resolve. Do nada, você vai resolver. É verdade. Meio-dia você já fez tudo. E fala o que você sente como é bom. Dá uma sensação boa de resolvi tudo. Essa é a raiva positiva. Então, a raiva, ela vem do nosso centro vital, que a gente chama de centro sexual. E assim, a raiva, quando tá distorcida, quando não tá boa, tá ruim, você joga ela pelo ralo, porque você fica brigando com todo mundo, fica brigando por conta de picuinha, fica reclamando, fica muito crítico, criticando tudo o tempo todo. E aí, isso é jogar a força vital que você tem no ralo. Porque ela é uma força. Porque ela é uma força. Você acabou de provar. Muito bem. Então, quando a gente tá no melhor da nossa raiva, hoje, sei lá, eu sou consteladora, né? Eu sou mestra nas novas constelações. Eu já constelei muito a minha raiva. Eu era uma pessoa que tinha muita raiva. Uma raiva de sair dando cotovelada. É mesmo, Yara?
Samira, vou contar uma coisa pra vocês, tá? Ai, segredos, aqui a gente pode. A minha mãe, que Deus a tenha, linda, maravilhosa. Minha mãe também era muito braba. E a gente tinha uma relação. Eu tinha 2 irmãs muito quietinhas, assim, muito. Ai, mamãe, eu era a ovelha negra. Pra quem conhece constelação, né? A ovelha negra é aquela que vem mudar os padrões e tudo mais. A minha mãe, sabe, muita terapia. Pô, para, não chama, não bota esses nomes nos seus filhos, viu? Ela me chamava de coice de burro. E você quer saber? Eu era mesmo. Você dava coice mesmo. Porque ela falava eu pá, e ela falava pá, e eu falava pá. Nem sagitariana você é pra ter o... Né, pra chegar aquele momento Sou escorpião, menina. Você é escorpião. Sou escorpião. Que eu falo que o sagitário, ele vai ali, ele vai só na mira. Só que chega um momento que ele não aguenta mais, ele vai lá e dá o coice. Não. Mas é assim, é um coice só. Escorpião é aquele que dá coicinho, coição. Coicinho, coição, dependendo da hora, sabe? Entendi. E aí, gente, é assim, essas emoções, tem uma coisa importante também, né? Por exemplo, bom, pra dizer, nenhuma emoção é ruim, tá? O que é ruim nelas? O excesso. Quando você tá no excesso da raiva e sai dando pernada, pensa aí se você não tá nesse excessinho aí da raiva. E isso pra você não tá totalmente claro. Será que você anda muito irritado, a régua de tolerância tá lá no chão, não tem paciência com nada, tal, né? Como é que tá a emoção da raiva em você? Porque tem uma coisa importante que é assim, ó. E tem gente que fica com raiva porque a gente não sentiu raiva. Mas porque é espelho, né, nega? É espelho. Como ali, você ó. não sentiu raiva a respeito Mas você não fez disso? nada. Não, mas como? Mas como? Em empresa isso é muito comum. É muito comum. Você não vai fazer nada? Um tá lá babando de raiva e o outro tá falando, mas por que você tá com raiva? E de repente... O quê? Aí... E de repente atingiu o outro que tá mais calmo, né? Porque é espelho, né? Eu quero que você fique como eu tô. Eu quero, porque o meu jeito é o certo. Ok. O meu jeito é o certo. A gente tem essa sombrinha, E tá né? falado. De tipo, por que todo mundo não é igual a mim? Meu jeito é tão legal. É. E aí tem uma outra pessoa que tá mais na emoção, por exemplo, do medo e é mais mental. É aquela pessoa que primeiro ela pensa, depois ela age. Quem tá com raiva não, gente. É reatividade, força máxima, velocidade da luz. O tempo todo. Vai reagindo o tempo todo. E não o corpo consegue vai... pensar. E o corpo reação, vai virando uma turbulência, ela né? é corporal, né? É uma reação de ir, de falar, da boca, de agir. Eu vou pegar o telefone e vou ligar pra pessoa agora. Não, pera, calma. Só tô te trazendo um problema. Pera. Não, vamos. Não, calma. Por isso que a gente fala o vermelho de raiva. Né? O vermelho igual está hoje Yara Cunha. Vermelho Mas ela não aqui, está né? vermelha de raiva. Não, hoje eu tô vermelha porque eu vim mesmo. Fazer De papel, vermelho. Ela veio bonita, participar né, gente? do Mundial. E você? Tô de vestido e tudo mais. Então, tem uma coisa importante que é assim, ó. Pensa aí. Ah, Yara, eu sinto muita raiva. Beleza, vamos lá. Quando acontece alguma coisa que te deixa com raiva, qual é a emoção correta que você deveria sentir e que no lugar dela você põe a raiva o tempo todo? É tristeza? Pode ser? Pode. Ao invés de ficar triste, sei lá, com alguém e tal, eu vou lá e tá. Quando, na verdade, o que você está colocando sempre no lugar da tristeza e do medo é a raiva. Porque é um vício emocional. Entendi. E vai se traduzir em todas as tuas reações e comportamentos no dia, na semana, no mês, com quem quer que seja, no trabalho, em casa, na vida. Agora, parte 2, posso falar? Pode. Essas emoções, elas têm a ver com você e com o seu comportamento, beleza. Mas elas também têm questões relacionadas à ancestralidade. Aos padrões que você repete e a gente nem sabe. Então, gente, primeira parte, entender que a gente é feito de luz e sombra. E todo mundo tem sombra, gente. Não tem aquela pessoa, aquele ser iluminar. Olha, presta atenção. Não estaríamos aqui. A luz que tem olha aqui atrás de mim. Olha minha aqui, anjinha. ó, né? Olha que a luz. Não é assim, gente. A gente até gostaria que fosse. Mas assim, tem sombra. Primeira coisa, olha pra tua sombra. É muito medo, né? Tem gente que por medo reage e ataca, tá? Tem medo que tá escondido por detrás da raiva. A pessoa se sente pressionada, pau, e vai lá e bate. Tá. Por exemplo. Tem a tristeza, aquele desânimo. Isso também tem causas ancestrais.
Acredito. E ao mesmo tempo que é bonito, é uma coisa muito bonita, é muito importante entender que, por exemplo, se você é alguém que tem a questão do medo, que se retrai mais, o autopreservação, tem gente que precisa comer na hora certa, sabe? 1h da tarde, cara, caneta, preciso almoçar. Não me marca a reunião 1h da tarde que eu fico... Já conhece alguém assim? Conheço. Tipo... Né? 18 horas, não, eu preciso ir para casa que eu preciso tomar meu banho, descansar e dormir. São pessoas que têm uma tendência a economizar mais energia. Você pede aquilo lá, ela faz exatamente aquilo, nem mais nem menos. Quando faz, tem uma economia na vida. Reter dinheiro. Isso não é nada saudável. Não. Reter dinheiro. Vamos no cinema? Não, mas um cinema, gente, pelo amor de Deus. Não tô guardando dinheiro que eu não posso gastar. Não dá. Né? Então, eu tô mostrando pra vida também que eu não de tô que eu próspera. sou retentora. E isso tá completamente oposto a tudo que a gente chama de prosperidade na vida. Uhum. Por quê? Porque tem uma lembrança ancestral e sistêmica de falta, de ausência, de morrer sem ter a necessidade básica, mínima satisfeita. Tem uma lembrança ancestral na sua família que está relacionada à escassez. Sim. Então, a pessoa fala, é melhor guardar, porque pode faltar. E esse é o pensamento que é mais ruim pra gente, né? É mais ruim. Esse pensamento pode de escassez, faltar. Pode faltar, eu vou guardar. Porque a gente, né, eu tenho várias lives lá no meu canal, Conexão Enneagrama do Instagram, falando de dinheiro. Dinheiro é energia, dinheiro vai circular. Você sabia que até quando, né, Bert Hellinger fala, até quando você gastou um dinheiro, puta, comprei 3 roupas, pra que eu precisava de 3 roupas? Não precisava disso. Olha que dá aquele arrependimento, pra que eu comprei isso, né? Você já se arrependeu disso na sua vida, em algum momento? Agora faz tempo. Depois, assim, hoje... Eu acho que a última vez, acho que viajando, né? Viajando a gente acaba comprando umas coisas, viajando, né? A gente gasta um pouquinho mais. Mas hoje, assim, eu tô num movimento de doar, tirar, de esvaziar minha casa. Acho que a pandemia fez isso, né? O isolamento, não é nem a pandemia, eu tá? acho. O isolamento fez isso, uma reorganização. De tudo. Até dos tudo. Armários. E, gente, essa reorganização é tão boa. Ela é tão boa, ela é tão possível e tão positiva pra gente. Porque a casa, né? A casa diz respeito à tua relação com a sua mãe. Então, como é que tá a sua casa, hein? Bagunçada? Zoadinha? Faz tempo que não dá uma arrumação? Tudo que diz respeito à casa, né? Por exemplo, autopreservação, tem relação com a mãe. Ou quem quer ficar muito em casa, tá relacionado ao útero da mãe, né? Na teoria junguiana. Então, como é que tá a sua casa? Bagunçadinha? Ou tá precisando dar uma arrumada, tá? Porque aí é óbvio, né? A gente sabe que toda faxina tem também uma faxina mental, né? Tem aquilo que você vai deixando, a energia que tá parada lá, que não presta para nada, que só atrapalha, né? Quem é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, acho que já sabe bem disso, esperto, né? Tá sabido nessas coisas, né? E às vezes a gente sabe também... Mas não que tá faz, lá, né? tem que fazer, mas tem uma energia que não te deixa chegar lá. Exatamente. Isso também é uma energia de retenção. De retenção, ai, não, essa blusa não me serve mais, né? Eu engordei na pandemia, né? Ganhei uns quilos. Eu vou emagrecer. Gente, não vai. Dá pra alguém que tá precisando da roupa. Gente, eu gosto tanto. Quando você pega uma roupa ali e dá pra alguém, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Que bonito, né? Pra mim, isso é uma certeza, né? Você sabe, né, Yara Cunha, você como Master Coach, tá acabando o primeiro bloco. É mesmo? Entendi. O primeiro bloco tá chegando ao fim. Como é bom falar de emoção, né? Não é? Porque a gente se enxerga, quem convive com a gente. Tira da sombra, traz pra luz e fala, tá aqui o que eu tenho que resolver, gente. E tá aqui, você mostrando pra gente que o Enneagrama mostra que é o comportamento e é o espiritual. Não dá pra separar. Por quê? O que é o contrário do teu medo... A gente tem uma máxima na psicologia, tá? Para fechar. Quanto mais medo, mais coragem tem dentro de você. Uau!
Terminando este primeiro bloco do Mundial e você, quem quiser contato com a Yara Cunha, qual é o caminho? O Instagram, Conexão Eneagrama, manda direct pra gente, tá? Assim. Tem uma equipe lá que responde pra você. Semana que vem tem super aula de Eneagrama. Olha! Segue a gente lá. Conexão Eneagrama no Instagram. Yara Cunha com vocês toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Conexão 9h30. Eneagrama. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje. Eu tô conversando com a Yara Cunha do programa Conexão Eneagrama. Ela tava tomando água, não podia falar. Conexão Eneagrama, toda sexta-feira às 9h30 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Logo depois que a gente dá a previsão do tempo, a Yara entra bonitinha para conversar com vocês. Isso aí. Né, Yara? E a partir de sexta-feira que vem, a gente vai ter atendimento ao vivo. Então, a gente vai falar das emoções. Se não estava acompanhando aí o primeiro bloco, assiste depois, né? Porque aí você vai poder me contar um pouquinho das tuas emoções e eu vou poder te dar sugestões aí, te dar uma consulta e te ajudar. Muito bem. Você falou no final do bloco que esta semana você tem uma super aula de Eneagrama. Então, eu vou pedir para você me seguir no Instagram Conexão Eneagrama, tá? A aula, ela vai ser no outro sábado. Ok. Tá? Às 10 da manhã. Né? Que eu não faço tão cedo assim, eu faço só para vir aqui mesmo na Rádio Vibe Mundial com a Samira, aí a gente vem, mas aí você acorda de manhã, pega seu cafezinho, seu chazinho, tá friozinho aqui em São Paulo, pega a sua mantinha, e aí você vai conhecer um pouco dos 9 tipos do Eneagrama, vai entender o seu tipo e qual é o seu tipo de personalidade. E qual é a essência que você veio descobrir aqui nesta jornada chamada vida, aqui no planeta Terra? Então, o que é muito legal? Para o Eneagrama, tudo isso que a gente está falando aqui, de raiva, medo, tristeza, que é a estrutura, isto é a personalidade. A gente consegue aprender a usar de uma maneira muito mais saudável, positiva, para ter resultado e para ser feliz. Mas a gente também tem as nossas virtudes. Graças a Deus. Amém, né? Que é a nossa essência. Por isso que o Eneagrama fala de um trabalho, de um desenvolvimento psicoespiritual. A gente vai para as nossas virtudes, tem o curso completo, que agora não tem, a gente ainda vai ter, que você chega naquele estado de essência que é muito gostoso, você entende do que você é capaz. Olha que ótimo. E vai ser das 10 da manhã até... É das 10 até as 11h30, mais ou menos. Tá? É um aulão mesmo. É um aulão ao vivo, eu faço ao vivo, eu tiro dúvidas. Bacana. Eu faço... Então, assim, segue a gente lá no Instagram Conexão Eneagrama, porque precisa se inscrever. É grátis, tá? É de graça. É uma aula porque a minha missão realmente é levar o Eneagrama para o maior número de pessoas que estejam buscando um processo, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, um processo de conhecer as tuas emoções e ser mais feliz. E não esquece, tá? A cura sempre é coletiva. Ela nunca é individual. Nunca você faz alguma coisa. A sua decisão, ela é individual. Vou me curar disso. Agora, o que acontece como resposta quando você melhora o teu nível de consciência, a qualidade das tuas emoções, os teus comportamentos, é sempre sistêmico. Você melhora para frente, para gerações futuras e cura lá atrás também. Que ótimo. Tá? Então, quando a gente fala, né, por exemplo, da raiva que a gente estava falando, eu falei do medo e da ancestralidade, né? Tem, às vezes, a gente tem muito em treinamentos, eu faço muitos workshops, por exemplo, pessoas que vêm lá do Nordeste, né? O próprio preto, que tem uma história, que é uma história difícil, uma história, né, de muita dificuldade. Então, a gente traz essas emoções em nós. Então, às vezes a gente faz uma constelação, faz alguma coisa para olhar para essa ancestralidade, a gente cura, Samira, campos mórficos, campos de energia ancestral, que é tudo que regula a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso planeta. A gente cura as dores. É como se eu fosse nesse campo mórfico de dor e eu levo uma plantinha lá e eu planto amor. Ah, que lindo. E a gente começa a transformar essa ancestralidade.
E só da Yara falar, a gente já começa a lembrar de tudo que já passou com a nossa família, até onde a gente sabe, né? E tem onde a gente não sabe. E quando a gente começa a relembrar disso, a gente até fica, nossa, se a vida da minha bisavó tivesse sido de uma forma diferente. Olha, ela queria tanto tal coisa e não foi resolvido. Não é? E a gente traz isso como uma lealdade sempre movida por amor a essa ancestralidade. Planta amor ali. Por querer pertencer, né? A gente quer inconscientemente, você quer fazer parte a uma tribo, a um grupo. Eu copio esses comportamentos. Porque eu penso assim, né, Samira? Poxa, se a minha ancestralidade passou tanta fome, foi tão difícil para eles, tinha muita guerra, gente, tinha muita guerra. Tinha um monte de coisa. Se a gente acha que a nossa vida era difícil hoje, né? Não, a gente vive no paraíso. Gente, a gente tem internet, tudo bem, 2 anos de pandemia, mas com internet, com micro-ondas, com tudo, né? Numa casa, né? Num lugar que você tem para morar, tem gente em situação bem pior. Mas lá atrás, é mais ou menos assim, ó, de uma maneira inconsciente, a gente traz isso, né? Essa repetição, ela vem no nosso DNA, vem no DNA de alma registrado. Eu falo, como é que eu vou ser próspera aqui e viver uma vida de abundância, se lá atrás eles passaram por tanta dor e tanta fome, por exemplo. E o que os nossos ancestrais querem é que a gente viva. Porque isso que a gente sente é culpa? É culpa e é uma maneira de pertencer a esse passado. Tá. Só que o que eles querem que a gente viva é uma vida muito boa. Eles querem que a gente realize o que eles não conseguiram realizar. Eles querem isso da gente. Super, super. E eles falam assim, não, vai, Samira, não, mas sabe o que será, tal. Então, quando a gente entra no campo das constelações, e eu faço um trabalho que é pegar as tuas emoções, olhar para a parte comportamental e para a espiritual também. Porque uma coisa está integrada e está muito junta e se conecta muito. Então, se você é alguém... Vou dar um exemplo aqui, tá? Isso tudo é teoria do Eneagrama, tá, pessoal? Se você é alguém que tem, de novo, a raiva, a gente falou do medo, que tem a ver com a escassez, com segurar, com estar dentro de casa, com a autopreservação, com a fome. Quando a gente fala da raiva... das pessoas que são muito reativas, muita gente me procura, Samira, ela fala assim, eu não entendo por que eu tenho essa raiva. Aí você olha a infância, né? Tem que olhar a infância para ver o que teve lá, se tem algum trauma, tem trauminha e tem traumão, trauma com T minúsculo, trauma com T... Não tem. Teve uma infância com todas essas questões ali, que todo mundo tem, mas não tem alguma coisa significativa. A pessoa fala, Yara, sobe um rompante, eu explico muito o que é sequestro emocional, como é que você lida com isso. Aí a gente vai olhar para uma lealdade sistêmica que, para quem tem muita raiva, ela está ligada a abusos. A toda a ancestralidade lá, em especial mulheres, né? Ou a abusados ou a abusadores. Porque, gente, não existe uma ancestralidade que tenha só gente boazinha. Óbvio que não. Né? Ai, não, na minha ancestralidade só teve vítima, só teve gente coitadinha. Não, gente. A minha ancestralidade, por exemplo, uma parte é índia. Índio não era bonzinho. Nunca foi. Se alguém acha que, né, estudando, você vai olhar e fala, meu Deus, como eles eram bravos. Eles chegam com firmeza, né? Eles chegam com muita firmeza, escreveu, não leu, flechada. Não, né, antigamente. Então, a gente precisa olhar também para tudo aquilo que são repetições de padrão, que a gente escolhe, a gente decide fazer isso de maneira inconsciente por amor. Entende? Entendo. O que move a gente é amor. De falar, vocês sofreram tanto. Então, sei lá, se você está ligado a um campo mórfico de vítimas, você fala, pois agora eu vou compensar vocês. E eu vou, ó... E é por amor. Sempre. Olha, eu vou bater em todo mundo. Eu vou descer o rei aqui em todo mundo. Olha que coisa incrível. Você falou da raiva, você falou do medo, você citou a tristeza. Vamos lá. Né? A tristeza, que sensação é essa? Tem pessoas que elas são tristes constantemente. Nós temos momentos de tristeza. Isso aí. Eu tenho que avaliar como que é essa tristeza aqui no meu peito? Bora lá. Primeira parte, né? A parte que é médica,
e comportamental. De todas essas, né, tem transtorno do pânico para o medo, para a raiva a gente vai ter bastante casos de transtorno bipolar, e para depressão e para tristeza a gente tem casos de depressão, né? Então, por exemplo, tem uma doença chamada distimia. Tá. A distimia, ela trata de uma tristeza que é linear. A pessoa ela é triste. Ela não tem episódios de tristeza. Ela tem um nível de energia mais baixa há pelo menos 1 ano sem parar. 2 anos. Uau, ela não É consegue uma doença. sorrir. Não, ela É em assim? geral, é assim. É aquela pessoa que, né? É muito legal dizer o seguinte: o que gera os processos de depressão mais profundos? Quanto mais forte uma coisa aqui, mais forte é a depressão. É a raiva não expressa. Você sentiu muita raiva, alguma coisa aconteceu, sei lá. Eu tive né? Eu tive 4 grandes depressões na minha vida. Então, né? Eu acho que para mim é importante tudo isso, porque quando eu vejo alguém com dor, eu sei a dor que aquela pessoa está sentindo. Sabe? É importante acolher também, né? E quando a gente fala, por exemplo, eu estava noiva, né? E aí era um relacionamento abusivo, né? Eu tinha já tido uma série de perdas, perdido pai, mãe, de vó, lá conheci a pessoa, obviamente me apeguei porque estava muito carente, né? Importante, eu também coloco lá no meu canal do Instagram muitas vezes o que é um relacionamento abusivo, porque às vezes você vive e não está sabendo entender isto. O que a pessoa fala, e é homem ou mulher. E aí essa pessoa, né, eu tive um relacionamento abusivo com ele de 1 ano e meio, então era alguém que mentia muito, que ele falava assim, olha o que você me faz fazer. Gente, isso não existe, né? Era um mintómano, que mente muito, que traía o tempo inteiro. E aí eu fiquei noiva ainda, porque a gente pensa assim, ó, comigo vai ser diferente. Gente, não vai. Não vai, né? E a relação dá sinais o tempo todo. Mas como a gente está apaixonadinha, né, apaixonadona, a gente fala, não quero ver. Não quero ver os sinais. E aí ele terminou comigo uma sexta-feira por telefone. E eu com uma aliança aqui achando que eu ia casar. Raiva. Vem, né? Vem. Eu sou uma pessoa intensa. Por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. Né? Então, imagina, né, a autocura também. Cada processo é uma cura. Vem uma raiva muito grande e que você fala, eu não tenho nem como expressar isso, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar a casa inteira? Quem nunca passou por uma situação assim, uma ruptura muito grande, ou alguma coisa, você trabalhou naquela empresa, de repente alguém vai lá e te manda embora, sem a menor explicação, sem te dar um feedback, sem nada, ou alguém que é injusto com você, alguém que te agride de uma maneira injusta. Tudo isso, essa raiva acumulada, ela vai cristalizando dentro de você, por isso a importância de expressar essas 4 emoções primárias para não ficar doente, e ela vai te imobilizando. E vem a depressão. Vai te imobilizando, você vai jogando, você aceita. Isso vai ser virando imóvel. Uma tristeza gigantesca. E aí tem várias, né? Você pode comer muito ou comer pouco, você pode ter uma espécie de cansaço, que é uma exaustão muito grande, é difícil levantar de manhã, né? A gente vai ter vários estágios aí da depressão. Quando a gente fala sobre a tristeza, entenda o seguinte, ela vai sempre, angústia e melancolia, todo mundo sente. Sabe aquele dia que você acorda e fala, ai, tô com meu peito apertado, não sei o que é? É muito importante identificar o que está me deixando assim. Ok. Deixa eu pensar aqui. E nomear. Primeiro, nomear a emoção que você está sentindo. Em segundo lugar, entender, putz, hoje eu tô, né? Semana passada eu estava triste. E aí eu falei, mas não tá bom esse negócio. Aí começa a comer um docinho a mais, começa a querer descontar em outras coisas. Aí eu parei e falei, peraí, o que tá me deixando triste? Imediatamente veio. Claro, eu já tenho, né, um processo, né, gente, eu faço trabalho como terapeuta, como psicanalista, professora, eu tenho que fazer trabalho pessoal constante. O tempo inteiro. Não para, né? E aí, na hora eu entendi, falei, é isto. Aí fui, né, entendi.
trazer da sombra para a luz para você mesma já ajuda. Então, quando a gente fala da tristeza, a gente está falando de um processo de baixa energia, que na maioria dos casos, em 90% dos casos, está ligado a um processo de rejeição e abandono. Tem uma ligação. Tem, muito grande, tá? A minha abordagem, meu povo querido, é uma abordagem profunda, tá? Eu tenho dificuldade para não falar isso, para falar, vamos fazer uma coisa mais leve. Não dá, não consigo. Tá. Então, tem a ver com rejeição e abandono. E aí tem várias maneiras de você olhar para isto. Primeira coisa, tá triste? O que é? Qual é a pegada? O que está te deixando triste? Porque é óbvio que isto vai te fazer ter um movimento de menos energia. Eu preciso lavar aquela louça, mas depois eu lavo, né? Eu preciso pegar isso aqui, fazer qualquer coisa, depois eu faço. Você começa a procrastinar. A procrastinação, ela tem vários motivos. Mas citando aqui a tristeza, tem a ver com isto. Tem a ver com uma coisa em você que vai parando. Puta, Samira, eu vou no teu aniversário. Não, eu vou. Chega na hora, não vou. Falar, não vou. É difícil se arrumar, sair de casa. Quando você consegue este primeiro movimento de levantar de manhã, ou de falar, vou tomar banho, vou lá no aniversário da Samira, você até consegue se divertir, mas o difícil é ir. O sair de casa, levantar e tomar o banho. E falar, vou, porque não vai. A pessoa fica na cama. Você não está animada para aquilo. Não consegue fazer este primeiro movimento. E aí tem que entender o seguinte, tem a ver com rejeição, tem a ver com algum tipo de abandono, tá? E uma coisa importante para dizer assim, toda doença emocional, toda doença que tira você do chão, que ela te tira da realidade, do concreto, tem a ver com a relação com o pai. Então, importante qualquer uma das doenças emocionais que você tenha, que a gente chama de transtorno é um conjunto de sintomas, tá? Quando eu falo de depressão, não é só tristeza. Tem questões relacionadas à alimentação, tem questões relacionadas a um montão de coisas, ou pânico, ou um monte de coisas. Transtorno significa um conjunto de sintomas. Isto tudo tem a ver com a tua relação com o pai. Olha então, que importante falar isso. E aí a gente entra na constelação. Por quê? A mãe dá a vida, né? Ela dá a vida. O pai, ele te leva para o mundo. Pai, a força do masculino tem a ver com realização, com senso de realidade, com pé no chão, com construção. Então, se tem alguma coisa aí que está te tirando, por exemplo, a adicção, né? As pessoas que têm algum tipo de vício, tem a ver com o pai. Bert Hellinger falava assim. Bert Hellinger era um cara duro, né? Ele era assim, alemão, né? Muito assertivo. Ele falava assim, olha, se você pegar um processo de adicção, de vício de um filho e deixar para a mãe cuidar, a mãe acaba de matar. E eu vivi isso na minha família, né? Quem tem que olhar para este filho ou filha adicto é o pai. Chama o pai e fala, me ajuda. A relação com o pai precisa de cura e o pai precisa conduzir este processo. E nós vivemos num mundo hoje onde as mães, elas também, a gente chama de mãe solo, elas tomam a educação do filho durante a vida inteira para ela. Né? E ela acaba não colocando esse papel inconsciente, não é culpa de ninguém, mas não coloca o pai nesse jogo. E se não tem o pai por perto? Põe uma figura masculina, avô, tio, chama alguém homem, chama um homem. Essa pessoa precisa de uma figura masculina na história. A gente precisa dos dois, né? A gente é 50% cada um. Sempre. Tá quase acabando o programa. Mentira, já? Voa. E eu não quero deixar de falar da alegria. Super. Ao mesmo tempo que a gente fala da raiva, do medo, da tristeza, com esse ponto importante aí da rejeição, a alegria também é uma dessas emoções. Eu posso dizer que a euforia é essa alegria fora da caixinha? Exatamente. Sabe aquela pessoa que fala... E também tem uma coisa que é assim, a pessoa que é incapaz de olhar para a dor ou de sentir a dor. Aí ela fica eufórica? Não, mas são, né, dois vieses importantes. Um você trouxe, fala. Você quer falar? A euforia. A euforia, né? Porque a euforia...
ela é fora da casinha também. Ela está em desequilíbrio. Né? A pessoa é eufórica, em geral, ela fica eufórica. É diferente, né, gente? De você falar, consegui um emprego, uau, tô eufórica. Não é isto. A gente fala de uma euforia constante. Né? É óbvio que você tem que festejar muito a vida o tempo todo. Mas, em geral, a pessoa eufórica, você percebe que tem alguma coisa ali que está além. Tipo, nós estamos aqui, eu chego, ai, Samira, maravilhosa, como é que você tá? Né? Todo mundo que tá ouvindo vai falar, gente, quem é essa pessoa louca que tá aí? Eufórica, né? Samira vai falar, meu Deus do céu, como eu seguro da Rádio Vibe mulher. Mundial, o que é isso, né? Como eu seguro essa mulher. Mas a gente tem. E tudo isto, a gente fala, né? Eu não posso deixar de falar que é uma ausência do estado de presença. A presença permeia todos esses lugares aí que a gente foi nesse programa. Devia ter umas 2 horas esse programa de duração. Devia. Né? O estado de presença, cada vez que você respira... Respira aí, Samira. Vem presença. Vem um pouco mais de presença. Então, euforia quer dizer um excesso do que já não é mais alegria. É um estado de fuga de alguma coisa. E a alegria, qual que é a sensação que a gente tem no... Bora lá. Alegria tem a ver com o estado de presença, em primeiro lugar. Tem a ver com todas as virtudes do ser humano. Quando a gente está, gente, numa outra dimensão, aqui a gente não tem. A gente sente um pouquinho, tal, passa por aquele lugar, mas volta para o nosso ego, né? Quando a gente está em outra dimensão, até na barriga da sua mãe... nós somos virtude, nós estamos num estado de virtude ainda. Até a barriga da sua mãe, você vai estar num estado angelical. Isso também é teoria do Enneagrama. Então, quando a gente fala da alegria, a gente fala de um estado de paz, de tranquilidade. A gente fala sobre gratidão. É difícil uma pessoa sentir alegria genuína, né, e não sentir gratidão. Entendi. A gratidão é um caminho. E gratidão é um processo. Não é essa coisa, não vou falar, tá? Não é essa coisa gratiluz que se diz, não é isso, tá? É diferentinho. Eu não trabalho com isso de, agradeça a pandemia. Não, gente, a pandemia foi muito ruim, morreram 650 mil pessoas. A gente teve um momento de muita dificuldade e de muita cura também, mas dizer que foi bom, maravilhoso, agradeço a pandemia, não dá. Era melhor não ter ocorrido. Não, gente, não, né? Não é esse lugar. Então, a gente vai entender uma série de virtudes. E o que eu quero dizer é assim, gente, quando a gente entra num lugar de gratidão, tem muita gente que eu vejo fazer uns filosofia do botequim, né? Que todo mundo pratica, eu também. Felicidade não existe. Existem momentos felizes. Eu já falo, não, gente, como assim? Né? Você tem lá seu trabalho, tem problema também, tem uma casa, tem uma família, tá com saúde, tá com força para trabalhar? Tô feliz. Bora ser feliz, meu povo, não se sabote. Não fica repetindo crenças para você que vão te deixar pior, velho, é pior. Não vai te ajudar. É crença, né? Tudo tem é crença. momentos extremamente felizes. Mas tem momentos que eu tô simplesmente em paz. A gente chama de homeostase. Eu tô no ponto zero. Tá tudo certo. É felicidade. Opa, se é. Se eu não tenho problema para pagar, meus boletos estão pagos e eu tô bem de saúde, você pode ser feliz. Alguma coisa sempre vai faltar, né? Eu tô querendo um namorado novo, por exemplo. Mas, gente, não é por isso também que eu vou me jogar na cama e falar, meu Deus do céu, passou, hein? A gente tem que ser feliz, né, com a gente mesma, e com o que a gente tem, e com o que Deus dá. O que adianta ter tanta fé e só reclamar? Acredita no teu Deus. É isso. É ou não é? É isso. Nossa já senhora. Acabou? Eu que já quero que você repita tudo aqui. Acredita no teu Deus e no caminho que Ele desenha para você. Acreditar nisso é essencial. Não duvide, porque Ele sempre vai desenhar para você o que é melhor. Olha com que firmeza ela falou. Sempre. Isso não falha nunca. É isso. Não é? E é verdade. Às vezes a gente até se cobra. Nossa, mas por que eu não estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Porque eu estou em paz também, gente. Não tem que estar eufórico o tempo todo.
Às vezes você olha ali uma situação, um filho brincando ali, vem um calorzinho no coração, vem uma sensação de que tá tudo bem, mantém essa sensação. Que gostoso isso, né? E se você tem algum problema neste momento, pensa assim, ó, não é por acaso que você está passando por isto. Nada é por acaso. Tem coisas que você veio aqui aprender. E você pode passar de duas maneiras. De maneira pesada, muito pesada, reclamando, dando pancada em todo mundo, sendo crítico pra caramba e não aceitando o fluxo da sua vida. Ou você pode passar por isso, é problema, não vai deixar de ser problema, de uma maneira um pouco mais leve. Isso também é uma escolha. Que boa escolha. Não é? Não é? Não Leveza na vida. Não vai ser o primeiro nem o último problema que você passa, nem eu, nem você, nem nosso operador. Estamos vivos. Nem ninguém. Enquanto estivermos vivos. E uma coisa, vai te deixar mais forte e melhor. E a gente fortalece as emoções, não só a nossa caminhada. Yara Cunha, quem quiser contato? Contato 991225140. Pode repetir? 991225140, DDD é 11, tá? Instagram Conexão Enneagrama, que é por lá que eu mais me comunico com vocês, que tem conteúdos, tem live falando de cada emoção, de uma maneira muito completa, que eu faço aqui nos meus programas da Rádio Vibe Mundial, sexta-feira às 9h30, falo do Enneagrama, falo dos tipos, falo de constelação, muita cura de pai e mãe, que é a primeira cura da vida. Para curar essas emoções aí, se você não olhar para pai e mãe, não tem como. Não tem como. Tá aí, tá na dúvida? Acessa vibemundialfm.com.br lá, procurem comunicadores pela Yara Cunha, que tá tudo listado. E semana que vem tem live, hein? Tem aula ao vivo falando do Enneagrama, explicando para você direitinho como é, o que faz. Já acessa agora mesmo o Instagram, já segue Conexão Enneagrama. Segue a Yara Cunha. Obrigada, Yara. Obrigada, Samira. Beijo, amor. Bom fim de Sucesso, semana. Viu? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana pra vocês, Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, a partir das 10, tem Mundial e Você. Semana que vem estamos de volta. E você sabe, né? De segunda a sexta, às 4h30 da tarde, estamos aqui também. Um grande beijo e até daqui a pouquinho.